Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles economia, política, educação, turismo e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Estamos aqui com a nossa bancada de toda quarta-feira, com ele, Dr. Djalma Pinto. Seja bem-vindo. Quero mandar minha saudação aos telespectadores que nos honram com a sua audiência. É isso aí, com o Gabriel Viana, dividindo mais uma vez a bancada com a gente. Tudo bem, Rochelle? Tudo bem, Dr. Djalma? Seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa quarta-feira. E a gente começa falando de quê, Rochelle? Hoje nós vamos chamar agora a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá, pessoal. Como percebemos, amanheceu com bastante nebulosidade em todas as macro-regiões aqui do estado do Ceará. Por exemplo, nas últimas 24 horas, de acordo com os nossos dados parciais, tivemos chuvas bem de forma isolada ao longo do estado, porém com menos de 10 milímetros, né? O maior registro, Ibiapina, lá na Serra da Ibiapaba, com 7,2 milímetros, chuvas fracas. Para hoje, quarta-feira, a tendência é de céu variando de parcialmente nublado, com momentos de até sem nuvens em todas as macro-regiões. Já para amanhã, quinta-feira, principalmente durante a madrugada e manhã, temos baixa possibilidade de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade no litoral de Fortaleza, no litoral do Pecém e no maciço de Baturité. Nas demais regiões do estado, como comentei, o céu deve variar entre parcialmente nublado até sem nuvens. Já para sexta-feira, no momento, a previsão indica céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macro-regiões. Agora, em relação à umidade relativa do ar, temos valores que devem variar entre 20% e 25% de umidade relativa do ar em locais do centro-sul do estado, como, por exemplo, Cariri, sul da região jaguaribana e sul do sertão central, Inhamuns. E já aqui para próximo da faixa litorânea, próximo do litoral de Fortaleza, litoral do Pecém, litoral norte, por conta da proximidade do oceano, a umidade é um pouco mais elevada, variando ali acima de 40%, entre 40% e 80% em alguns momentos do dia. Em relação a vento, nós temos ventos mais fortes na faixa litorânea e ambientes de serra, acompanhados de rajadas de vento. Bom, é isso aí, pessoal. Para mais informações, atualizações sobre as nossas previsões do tempo, não deixe de acessar o site da FUNSEMI ou seguir a FUNSEMI nas nossas redes sociais. Ainda a opção de baixar o aplicativo FUNSEMI Tempo. Até mais. Liberar a emenda parlamentar para aprovação de projeto é crime. É crime de corrupção ativa configurado no pagamento de valores a vereador para renunciar ou na liberação de emenda parlamentar a deputado ou senador para votar projetos de lei. O artigo 333 do Código Penal em vigor não poderia ser mais claro: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena ou reclusão de 2 a 12 anos de prisão e multa. Por sua vez, o artigo 327 do Código Penal deixa claro que deputado, vereador ou senador, todos são qualificados como servidores públicos para efeitos penais. Considera-se, então, funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí, doutor Djalma? Esse é um tema muito interessante, a partir daquele episódio ocorrido no Maranhão, em que um vereador jogou dinheiro
pela janela da Câmara, R$250 mil, sob o argumento de que teria recebido esse dinheiro para renunciar por exigência do prefeito, que teria pago esse valor por meio de um empresário. O prefeito, se comprovada a veracidade dessa doação, desse repasse de dinheiro, deveria ser cassado, porque está praticando realmente esse crime, aliciando o vereador, praticando um ato absolutamente incompatível com o cargo que ele está ocupando. Por outro lado, o Brasil tem aceito com muita passividade esse fato de que parlamentares são agraciados com verbas de emenda parlamentar, verba repassada nessa rubrica, para votar determinado projeto de lei ou para não votar determinada matéria. Ora, quem está cumprindo essa delegação do povo deve atuar sempre buscando o melhor para a coletividade. Se o parlamentar recebe dinheiro para se posicionar, ele está, em última análise, incidindo nessa própria hipótese do Código Penal, receber vantagem para praticar o ato que esteja na sua atribuição funcional. Essa matéria precisa ser debatida amplamente nas universidades, em todos os segmentos da sociedade, para que nós possamos formar cidadãos à altura da expectativa da sociedade para receber a delegação do povo, para atuar como integrantes do Executivo ou membros do Legislativo, para exercerem a função com a visão sempre voltada para a satisfação do interesse coletivo. Se o parlamentar acha que aquela norma atende à expectativa da sociedade por ele representada, deve aprovar. Se não, deve rejeitar projeto de lei, projeto de emenda constitucional, seja qual matéria seja submetida ou venha a ser submetida à sua apreciação. O que é absolutamente incompatível com o princípio da moralidade consagrado na Constituição é um representante do povo ter que receber dádiva, receber repasse de emenda ou qualquer favor ou qualquer benefício para posicionar-se a favor ou contra aquilo que está sendo objeto da deliberação para a qual ele é convocado a atuar em nome da cidadania. Coisa que eu não consigo entender, que não faz sentido para mim, é porque ele aceitou o dinheiro primeiro, né, doutor Djalma? Ele já teve aí um primeiro erro, para depois distribuir. Mesmo que ele tivesse aceitado com a intenção já de fazer isso, ele já estava errado. O sentido de pegar um dinheiro só para jogar pela janela, qual foi o objetivo? A não ser que, hipoteticamente, em cenários de filmes de Hollywood, por exemplo, se ele já tivesse combinado com as autoridades que ia pegar esse dinheiro já como uma espécie de delação e ia jogar para o povo, algo que geralmente só acontece, em filmes de ação, em ficção científica, né, como a gente fala. Eu achei sem sentido, né? A polícia americana usa muito essa estratégia. Ele poderia ter, inclusive, combinado com autoridades ou ter registrado previamente essa sua intenção para documentar a ilicitude para a qual ele estava convocado ou ele teria se prestado. A matéria já está sendo objeto de apuração, mas o fato é que, primeiro, o dinheiro existiu. Ninguém doa dinheiro do seu bolso. O empresário possivelmente precisa ser investigado porque deve ter algum vínculo com a prefeitura sob o comando desse prefeito. Isso, com certeza, é dinheiro público que deve realmente ser extraído dos impostos da população para utilização indevida. Comprar eleitor, comprar parlamentar, isso tudo tipifica ilicitude grave, incompatível com a democracia numa civilização à altura que busca a prosperidade no século XXI. Porque, viu, Rochelle, não só comprar vereador para renunciar, comprar vereador para votar projeto, comprar vereador para não caçar prefeito, comprar eleitor para votar em determinado candidato a deputado, senador, prefeito, governador, presidente, isso tipifica crime previsto na legislação e não contribui para a prosperidade da sociedade brasileira.
E a gente vai falar agora, porque o novo programa de aceleração do crescimento a ser lançado na próxima sexta-feira pelo presidente Lula deverá contar com cerca de 300 bilhões em investimentos da Petrobras até 2026. O número foi apresentado nesta terça-feira a líderes parlamentares em reunião no Palácio do Planalto. O governo também apresentou a ideia de incluir no programa, no ano que vem, obras que serão executadas com emendas parlamentares. PAC foi uma das vitrines políticas do governo Lula e ficará sob responsabilidade do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Senadores que são alinhados ao governo, como os de estados de Alagoas e Bahia, já combinaram de negociar emendas de bancada, que são coletivas e divididas estado a estado, para serem incluídas no PAC. A expectativa é que cerca de 35 bilhões em emendas em 2024 possam ser incluídas no programa. O governo prevê empregar em recursos próprios no PAC cerca de 60 bilhões por ano. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirma que o objetivo da iniciativa não é engordar o PAC, mas dar racionalidade ao uso das emendas coletivas, muitas vezes repartidas matematicamente entre os parlamentares, desconsiderando que seu objetivo é bancar projetos em grupo e, por isso, mais caros. Rogério, é importante que esse projeto, esse PAC, ele tenha um aprimoramento em relação ao que já foi praticado, ao que já foi executado no passado. Por outro lado, essas emendas coletivas, elas têm uma destinação mais relevante do que as emendas individuais, as emendas dos próprios parlamentares. Sim. Por exemplo, você vai numa estrada daqui para Tianguá, você encontra iluminação em estrada que não tem circulação, não tem nem residência perto. Você percebe que há ali um desvio de finalidade. Por outro lado, essas emendas parlamentares precisam ser auditadas pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque elas provêm de dinheiro. Toda emenda parlamentar, ela é repassada para a destinação que o parlamentar indica, mas o dinheiro é o dinheiro do cidadão. Então, Gabriel, é urgente que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria para saber se aquela verba, não é porque a verba foi atribuída, colocada à disposição do parlamentar para ele dar a destinação que está ali prevista na própria legislação. É preciso saber se aquele dinheiro foi efetivamente aplicado e se a obra tinha interesse coletivo, interesse público. Tudo precisa de transparência. A própria Constituição exige lá os requisitos da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, para que sejam observados esses requisitos, inclusive em se tratando de dinheiro via emenda parlamentar. O que não pode é o cidadão ficar só observando as negociações com o dinheiro público, sem sequer ter condições de fazer auditoria em relação à forma como esse dinheiro vem sendo aplicado. E ainda se a forma como é comprada essas emendas, tipo, né, para a reforma tributária, o exemplo, né? Se realmente vai trazer melhorias, porque você vê sendo comprado, sendo muito, né, bilhões sendo dado aí para comprar os votos e ainda não ser para melhoria do povo, né, doutor Djalma? Então ainda tem isso também, né? E outra coisa, você imagina na Inglaterra ou na Alemanha a imprensa noticiar que o governo pagou determinada verba, sob determinada rubrica, a um parlamentar para votar um projeto de lei, ou seja lá no que for. Esse cara não sai nem na rua para tomar um café numa lanchonete, porque ele está desmoralizando a representação popular. Isso precisa ficar claro. Quem recebe a delegação do povo para exercer o mandato, Gabriel, tem que ter esse compromisso de fazer o melhor pela coletividade, independentemente de receber ou não. Não vou votar porque não recebi a verba da emenda parlamentar. E por que normalizaram isso, né, doutor Djalma? Como se fosse normal. Muito bem, Rochelle, porque nós não temos educação para a cidadania, que deve começar lá na escola do ensino fundamental, no sentido de que cada pessoa tenha consciência de que o mandato só se justifica para ser aquela pessoa investida com o propósito de fazer o melhor pela população. Aí você já tem o cara comprando voto, o cara repassando dinheiro do Estado para o município para ter apoio para votar em determinado candidato. Aí você já tem um desvio de finalidade, você já tem o abuso do poder político,
o abuso do poder econômico, evidentemente, aquele cara que comprou o voto, ele não vai praticar ações voltadas ou direcionadas exclusivamente para a satisfação do interesse coletivo. Por quê? Porque ele já está contaminando, já está prejudicando a legitimidade do seu mandato. Ele não é um delegado da representação popular, ele é um mercador da cidadania, porque comprou voto, utilizou meios escusos para ser investido no poder. E é incrível como no Brasil tudo isso é normal. É normal porque nós não temos isso, né? essa educação para a cidadania. Nós temos que ter aí uma verdadeira revolução de mentalidade a partir da escola do ensino fundamental, a partir dos veículos de comunicação, para que nós possamos ter cidadãos que representem a sociedade com aquele objetivo de fazer o melhor pelo bem comum. É isso. E a secretária de Comunicação do Estado de São Paulo, Laís Vita, acumula desde maio o cargo no Executivo com uma vaga no Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, a autarquia estadual que cuida do porto da cidade. A trajetória profissional da secretária é voltada para a área de comunicação, sem atuação no setor portuário. Com a nomeação, ela passou a ganhar mensalmente R$ 40.988,27. O salário de secretária é de R$ 31.115,58 e a remuneração de conselheira é de R$ 9.872,69. A soma é maior do que o que recebe o chefe dela, o governador Tarcísio de Freitas, que tem uma remuneração de R$ 34.500 por mês. E aí, doutor Djalma, tem alguma coisa errada aí? O acúmulo, né? Tem que examinar a legislação lá do Estado e realmente, em princípio, se ela está na área de comunicação, a qualificação técnica dela já não seria, talvez, compatível com essa outra atuação de conselheira. O que, seja governo de direita, de esquerda, de centro, tem que levar em consideração a busca da eficiência, nomeando pessoas que tenham capacidade técnica para desempenhar respectiva função na área. Então, por exemplo, a pessoa é voltada para a área de comunicação, já vai para esse conselho de administração de um órgão de extrema relevância na área portuária, por certo, o princípio da eficiência não está sendo bem observado. Isso vale para todos os segmentos da administração pública, estadual, federal e municipal. Se você quiser ter sucesso, você não vai, você tem uma loja, Gabriel, você não vai nomear uma pessoa que não entende nada do setor de venda para trabalhar nesse segmento. Você vai escolher pessoas altamente qualificadas, comprometidas e honestas. Essa mesma diretriz que vale para a atividade privada deve ser priorizada na gestão pública. E nós vamos ver agora um vídeo que, abre aspas, não existiria a formação desse país sem o parlamento e sem a Assembleia Constituinte de 1823. O parlamento é a expressão da democracia, fecha aspas, afirmou o senador Randolfo Rodrigues. Para lembrar, para as gerações de ontem, para as gerações de hoje e para as gerações do amanhã, que não existiria a formação desse país sem o parlamento. Não existiria a fundação do país sem a Assembleia Geral Constituinte de 1823. Não existirá país sem parlamento. Como também o doutor Ulisses outrora disse, é preferível o parlamento aberto, com todos os seus defeitos e vicissitudes, mas retratando e expressando a sociedade brasileira, do que ele fechado, quando retrata o arbítrio e a ditadura. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão de que o Brasil caminha para o destino que se espera. Não há outro destino ao nosso país, e isso está desde o nascedouro, que não seja com a participação e a presença do parlamento. E aí, doutor Djalma? Essa constituinte que o senador se reporta é de 1823. Ela foi convocada por Dom Pedro I. Ele declarou a independência do Brasil em 1822. Em 1823, ele convocou essa Assembleia Constituinte. Mas tem uma particularidade. Essa constituinte, ele dissolveu. Foi, segundo o professor Paulo Bonavides, num debate, numa emissora de televisão, ele
fez uma ressalva muito interessante, que essa instabilidade constitucional que o Brasil padece no curso do tempo decorre do fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I em 1823. Dom Pedro cassou, extinguiu a Constituinte e outorgou a primeira Constituição no Brasil, que foi de 1824, criando o poder moderador e dando poderes exorbitantes para o imperador. Então, esse ponto aí dessa Constituinte, infelizmente, ela não foi bem sucedida, inclusive houve deputados constituintes presos, foi um péssimo exemplo legado para gerações. O parlamento, e nesse ponto o senador tem razão, o parlamento é essencial em qualquer Estado democrático de direito. Nele estão abrigados os representantes do povo. Mas para você ter uma democracia plena, um Estado democrático de direito, com a sua pujança, é preciso que você qualifique as pessoas para integrar esse parlamento. Essas pessoas devem ter esse compromisso de fazer o melhor pela sociedade. Enquanto você tiver compromisso em função do recebimento de benefícios, eu vou votar em determinado projeto de lei, mas quero que a senhora fulana de tal seja nomeada presidente da Caixa Econômica, presidente do Banco do Brasil, senão meu partido não vota. Aí você já tem um desvio de finalidade, você já está deformando a representação popular, que deve, sim, ser pautada a partir da premissa de que cada pessoa, cada cidadão investido no mandato tem que ter compromisso com aqueles que lhe delegaram essa atribuição, sob pena de você mutilar a essência da democracia, que é a delegação de poder para ser exercido por legítimos representantes do povo extraídos do voto popular. É isso, e de cada 4 empregos criados no mundo, 1 é destinado ao turismo. Isso mostra o quanto nosso trabalho é importante para o desenvolvimento do Brasil, foi o que explicou Evandro Novak, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Eles homenagearam a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Abrajet. Fundada em janeiro de 1957, a associação tem como objetivo divulgar e fortalecer o turismo brasileiro, setor que atualmente movimenta mais de 8% do PIB. A sua homenagem à nossa entidade nos enche muito de orgulho e faz com que nós pensamos que estamos trabalhando em prol do desenvolvimento do turismo. Essa indústria que a cada 4 empregos criados no mundo, 1 é destinado ao turismo. Isso mostra o quanto nosso trabalho é importante para o desenvolvimento do Brasil e principalmente mostrar e divulgar o potencial turístico que nós temos. Quero parabenizar você, Rogério, que é jornalista de turismo. Aí tem o seguinte, por exemplo, o Estado do Ceará, a vocação turística do Estado do Ceará, ela é reconhecida e é ponto pacífico. E se percebe, por outro lado, que nessas estradas, que, por exemplo, vão para Jericoacoara, essas estradas que partem para o litoral, você percebe uma melhoria, por exemplo, nos postos de combustível, com loja de conveniência, com equipamentos que já estão bem à altura da expectativa, né? Melhorados. Mas tem um problema que toda a sociedade deve se engajar. Por exemplo, numa estrada aqui, a estrada que vai, por exemplo, para Jericoacoara, a pessoa vai no posto de combustível, vai no banheiro muito bem feito, mas não existe nem papel higiênico, nem o sabonete. Você vai perguntar para a gerente, para o responsável, qual é a razão de você não disponibilizar para a sua clientela. E na maioria das vezes trancado, né, doutor? Tem que pegar a chave. Qual é a explicação, Rochelle? A explicação trágica é que colocando papel higiênico, colocando sabonete líquido, que as pessoas roubam. Assaltam até o sabonete do posto. Mas é verdade. Isso é uma tragédia. Aí você imagina o turista estrangeiro que chega, que vem querer desfrutar das praias do Ceará e se depara com essa situação altamente constrangedora.
O que é que nós precisamos? Nós precisamos aprimorar a nossa educação a partir da escola do ensino fundamental e colocar em prática, Rogério, o 7º mandamento da lei de Deus, não furtar, que está também contemplado no Código Penal como crime. Infelizmente, nós temos o mandamento da lei de Deus, nós temos a positividade, a positivação na nossa legislação do crime de furto e, a despeito disso, você não pode deixar sequer um sabonete líquido, um sabão líquido que o pessoal assalta nos postos de combustíveis ou nos próprios equipamentos que o poder público disponibiliza para os turistas. Isso é uma deformidade muito grave na nossa sociedade. Assim como se assalta dinheiro público da merenda escolar, dinheiro público dos transportes, também, claro, se você dá um mau exemplo, como governante, como agente político ou funcionário público, você vai repercutir essa ação deletéria na base da sociedade, que passa a assaltar esses produtos que são essenciais. As pessoas pensam, né? Se o político rouba, por que eu também não posso pegar esse sabonete, né? É desse jeito. E roubam muito mais, né? E sem falar na sujeira também que eles deixam no banheiro, né, o doutor Djalma? E aí, por isso que eles trancam. Correto. Por isso que eles trancam os banheiros. Desafio, você que é jornalista de turismo, um grande debate com os secretários de turismo, de educação, temos que fazer um projeto de civilização, de educação para a cidadania, a partir dessas premissas, dessas constatações. Conscientização, né? Um fórum de debate para se chegar a uma conclusão. Os equipamentos, você tem restaurantes já nas estradas, restaurantes com banheiros, com equipamentos já de primeiro mundo, mas falta agora qualificar o cidadão para não causar dano ao outro. Essa é uma falha básica na nossa educação, lá do ensino fundamental. A falta de empatia e a falta de respeito, seja para com o dinheiro público, seja para com os equipamentos privados. É isso, né, Gabriel? E agora o Da Hora dessa quarta-feira vai para a sua primeira pausa, mas fica aí, que já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa quarta, finalizando, né, doutor Djalma? Aquele debate que a gente estava tendo aqui no finalzinho do último bloco, perguntando, né, por que a gente vê poucos banheiros, por exemplo, até mesmo aqui no centro da cidade de Fortaleza. Se você for ao centro, você não tem um banheiro público. Ou se tem, tem que ser divulgado, né? Porque muita gente não sabe onde fica esse banheiro. Isso para um estado que se propõe ser destino de turistas do Brasil e do exterior, esse tema tem que entrar na pauta, Rogério. Você, como jornalista dessa área de turismo, podia começar uma campanha ou consultar os órgãos competentes para que haja uma conscientização em relação a esse tema, para que o turista seja bem acolhido e não passe vexame, que, na verdade, quando você vai, por exemplo, na beira-mar e não encontra um equipamento à altura da expectativa dos visitantes, isso depõe contra o Estado, depõe contra essa perspectiva ou esse objetivo de atração turístico, de atração para turistas, para pessoas que vêm de outros países, sobretudo. Na beira-mar, antigamente, não era mais difícil de você encontrar um banheiro público. Agora tem. Você tem não sei alguns... se não paga, né, Gabriel? Porque não paga, tem algumas orlas de alguns estados que pagam ali centavos. Não paga o banheiro público. E são banheiros que tem sempre papel higiênico, né? Eu já vi que tem uma pessoa limpando na beira-mar. Mas os turistas não andam só na beira-mar. Eles andam no centro, tem mercado central, tem ali, né, para comprar roupas. E aí entra a parte claro, onde é que eles vão. A gente está falando do assunto turismo, mas e quem está aqui? Quem é fortalezense, quem é cearense, não tem direito também a essa estrutura? Claro. Né? Não falando do turismo, a gente sabe da importância do turismo, mas os turistas passam. Quem sofre aqui também no dia a dia vai ficar e sem uma estrutura de qualidade e sem que os turistas voltem trazendo o quê?
renda, né? Renda. Que é muito importante para a população. Então, tem que ter aí uma conscientização de fazer, né, o doutor Djalma, pelo menos ali no centro, ali perto da Praça do Ferreira, perto do Mercado Central, banheiros públicos e que sejam, que tenham manutenção, né? Isso aí é educação. Eu acho que a Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, Ação Social, enfim, toda a sociedade deve realmente se debruçar sobre esse tema para que melhore a qualidade de vida das pessoas a partir dessa conscientização de, primeira coisa, não furtar aqueles equipamentos que estão do banheiro à disposição de quem ali vai utilizar. E não utilizar de qualquer jeito também, porque o pessoal acha que porque é um banheiro público pode fazer o que quer, pode jogar papel no chão, pode urinar no chão, pode quebrar. E não é bem assim, né, que funciona. Esse é o desafio dessa geração nova, porque o nome disso é falta de educação e de civilidade. E para o Estado ter prosperidade, para aumentar a sua arrecadação nessa área, é preciso enfrentar esses temas, esses problemas, para que nós possamos qualificar o nosso cidadão e também qualificar aqueles que prestam serviços para o público em geral. É isso. Gabriel? E o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram um decreto na última sexta-feira para que o Brasil volte a comprar energia da Venezuela. O fornecimento havia sido interrompido nos primeiros meses de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. O decreto permitirá realizar contratos para trazer a energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil, disse Silveira. Segundo nota do governo federal, a conexão entre os países poderá ser mais explorada em breve, favorecendo principalmente o atendimento eletroenergético do estado de Roraima. Roraima se mantém como o único estado desconectado do Sistema Interligado Nacional e, até o começo de 2019, a maior parte do atendimento aos consumidores locais era feita por meio da transferência de energia de Guri. E aí, doutor Djalma? Se realmente for observado dentro de critérios técnicos e também vantajosos para o Brasil e talvez até para a própria Venezuela, se for tudo cumprido como for estabelecido, tudo bem, porque o que se tem de concreto mesmo em relação à Venezuela é que o Hugo Chávez ficou de repassar uma quantia determinada de dinheiro, de investimento lá naquela refinaria Abreu e Lima de Pernambuco. A Venezuela nunca repassou nenhum centavo, a refinaria teve o preço quase que triplificado e realmente não produziu aquilo que se esperava e até hoje o Brasil padece por não ser autossuficiente em combustível, em gasolina. Tem que importar e o contribuinte suporta realmente essa deficiência ou essa falta de operacionalidade em relação à gestão desse tema energia. É isso, e o governo federal bloqueou 332 milhões em repasses para o Ministério da Educação, afetando diretamente a educação básica e o ensino superior. O corte foi feito no dia 28 de julho, 3 dias antes do presidente Lula sancionar a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. Conforme o levantamento da Associação Contas Abertas com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, a medida atingiu principalmente a educação básica, que teve 201 milhões bloqueados pela pasta, sendo 130 milhões da alfabetização. Além disso, também foram afetadas a concessão de bolsas de estudo no ensino superior e a aquisição de veículos para transporte escolar. O bloqueio significa que os recursos só serão liberados se o governo verificar que não há risco de descumprir o teto de gastos, regra fiscal em vigor. Os bloqueios podem ser temporários ou definitivos, vai depender das receitas e despesas. Rochelle, tirar dinheiro da educação, do ensino fundamental, é tragédia anunciada. Por quê? Porque é no ensino fundamental que está o alicerce da cidadania. Todos os países que prosperaram, você tem a Coreia do Sul, você tem a própria China, todos os países que se preocuparam com o ensino fundamental, com a educação lá na base, esses países realmente criaram condições
para reduzir a desigualdade e para garantir a prosperidade. Como é que você pode ter a redução da desigualdade se você não dá uma escola de qualidade para o filho da pessoa mais carente? Não adianta depois você sair com Bolsa Família, Bolsa Gás, esses benefícios, sem que a pessoa tenha condição de uma sobrevivência digna. Então, quando você corta dinheiro do ensino fundamental, você está passando uma lição para a sociedade de que esse tema sequer é prioritário e sequer você captou a importância de disponibilizar uma escola de qualidade para o filho daquele trabalhador, daquela pessoa carente. Nós não sairemos dessa situação de pobreza, de desigualdade, de violência e de injustiça se não trabalharmos esse tema infância. Você vai ter, por exemplo, o garoto que está hoje com 18 anos ameaçando a vida das pessoas da sua comunidade, do local onde ele reside, quando, há 16 anos atrás, esse garoto tinha 2 anos. Então, a escola do ensino fundamental podia ter trabalhado esse garoto no sentido de assegurar no seu espírito, empatia, valores fundamentais para uma boa convivência. Infelizmente, se perdeu esse time, esse momento. E agora não vai gastar dinheiro, tirou dinheiro do ensino fundamental, mas vai ter que alocar mais dinheiro na penitenciária ou naqueles reformatórios para adolescentes infratores. Quando você discrimina ou que você não prioriza essa área da educação, notadamente no ensino fundamental, você pode preparar o bolso do contribuinte para arcar com mais despesa na área da segurança pública e, sobretudo, para a construção de novas penitenciárias. E falando em teto de gastos, eu não acho que tem outros locais que poderia ser tirado esse dinheiro, como, por exemplo, diminuir, né, os cargos, os ministérios, desinchar a máquina pública. Não acha que seria daí que deveria tirar, doutor Djalma, esse dinheiro, no lugar de tirar da educação? Olha, em primeiro lugar, por que tem que dar ministério para um deputado para ele votar em determinado projeto? Isso é criar um ministério com essa finalidade. Isso é uma distorção, um verdadeiro desvio de finalidade. Isso é inadmissível numa nação civilizada. Você imagina um país como a Alemanha tendo que criar um ministério para ser ocupado por uma pessoa para que ela tenha uma participação ou tenha uma contribuição para votar determinado assunto que aquela pessoa está rejeitando. O cidadão, se ele estivesse de acordo, não precisava criar um ministério, que ele já estava apoiando, mas não, vai dar para ele apoiar porque ele não está apoiando. Então, ele está enganando o cidadão. Qual é a vontade dele? É de participar, de apoiar ou ele quer rejeitar? Tem que ter uma razão que seja relevante para a sociedade, tanto para você aprovar como para você desaprovar. Você não pode, não, vou aprovar porque me deram isso. Aí você está cometendo um desvio de finalidade, está enganando o seu eleitor. Então, se você concorda com aquilo, não preciso. Não, eu só voto se me derem isso, se me derem emenda, se abrirem isso, se nomearem minha prima, meu irmão, meu parente. Isso é desvio de finalidade, isso é usar o poder de forma distorcida. Agora, isso ocorre porque nós não temos essa educação para a cidadania com essa magnitude de compreender o poder como um instrumento para servir a coletividade e jamais servir o interesse pessoal de quem está nele investido, seja no âmbito do legislativo, do executivo ou do judiciário. Aí é que fica a deficiência na educação para a cidadania, que vai ser agravada com esse corte de dinheiro do ensino fundamental. É isso, e a gente vai ver agora, né, em imagens, um mapa de empregados, número de estados, que aumentou de 2022 até agora de 12 para 13. E aí, até o ano passado, o Rio Grande do Norte era a única exceção entre os estados do Nordeste, mas números se inverteram lá também. Então, as barreiras que o governo impõe no empreendedorismo, a gente vai falar agora, e na hora de contratar também, que acabam gerando aí distorções. Então, nós vamos ver aí 13 estados, coloca de novo, por gentileza, que esses estados aí onde tem mais empregados são os de... onde tem mais empregados e os de vermelho, e onde tem mais beneficiários do Bolsa Família. A gente consegue ver, doutor Djalma, os verdes são os mais empregados e o vermelho... Menos empregados e mais favorecidos com o Bolsa Família. E aí a gente tem esse mapa, e aí eu queria saber do senhor como mudar essa realidade, hein, doutor Djalma? Porque assim, a gente vê aí questão de não ter tanto emprego, né?
Porque se tivesse mais empregos, não teria aí tanta gente precisando do Bolsa Família. Isso aí é uma realidade que precisa ser enfrentada com compromisso, com impessoalidade. Primeiro, nomear secretários que entendam da sua pasta. Isso aí fica muito claro, o fisiologismo. Porque, como é que você tem no Nordeste, você tem perspectiva de turismo, você tem perspectiva de energia limpa, de energia eólica. Por que que nós persistimos nesse atraso? E aquela outra região está em situação um pouco melhor. Quais são os critérios de escolha dos representantes, por exemplo, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, naquelas regiões que são mais favorecidas ou que conseguiram se desenvolver melhor? Esse ponto é um ponto que tem que ser examinado sem paixão. Não adianta você colocar a paixão ou o coração acima da razão. Enquanto nós tivermos esse negócio de distribuir dinheiro para comprar prefeito, para comprar vereador, para trocar por emenda, para ter esse apoio, para não criticar. Você sabe que a crítica ela é uma consultoria de graça. Você ter oposição é uma forma de você aprimorar a sua governança. Aí você tem, nomeando pessoas que não têm qualificação técnica para exercer determinadas funções, como secretário. Você, por exemplo, vamos saber quem foi o secretário de turismo da gestão passada, quem é o secretário ou a secretária de turismo desse governo. Você vai para a pessoa que comanda determinado equipamento turístico no interior do Ceará, o cidadão não sabe. Eu mesmo perguntei, recentemente estive num local, perguntei quem foi o secretário de turismo da gestão passada, o rapaz lá que estava operando lá, o equipamento turístico relevante no estado, não sei. E o atual também não sei. Ou seja, qual é o critério para nomear um secretário de turismo, um secretário de agricultura, um secretário de ciência e tecnologia? Enquanto nós tivermos esse critério que foi muito implementado a partir do governo Sarney, e daqueles políticos, dando o que se recebe, enquanto nós tivermos com essa cultura de que não tem que dar para aquele cidadão que apoia e tem que dar a determinada secretaria para ele indicar os diretores. E ele vai indicar com que critério? Enquanto não for observado o critério da competência, da seriedade, da dedicação ao trabalho, aí nós vamos continuar com esses estados empobrecidos, aí você vai repassar dinheiro para bancos oficiais, que vão repassar dinheiro para os empreendedores a partir de critérios políticos. Esse cara recebe o dinheiro, a empresa não aplica naquilo que ela se propõe. Enfim, nós perpetuaremos essa nossa indigência, ficando os cidadãos sem escola de qualidade. Você está vendo aí, cortaram já o dinheiro, vão cortar a verba do ensino fundamental. Critério para nomear o secretário de Educação, critério para nomear os diretores das escolas. Tudo isso interfere na falta de competitividade, na incapacidade de prosperar. Para concluir esse bloco, doutor João, porque a gente já vai para o intervalo, ou seja, pessoas que não têm a competência técnica no lugar de pessoas que têm a competência e a pessoa que ali se formou, que tem como, assumir o cargo, desempregado. É isso, né? O resumo é esse, né, doutor João? É porque não existe, você está adotando... Aí fica o desemprego grande, porque as vagas estão sendo ocupadas por pessoas que não têm. Enquanto você utilizar o critério politiqueiro para investir pessoas em cargos relevantes da administração pública, sempre haverá pobreza, desigualdade e violência. É isso, a gente vai chamar agora um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Da Hora desta quarta-feira e vamos falar agora que a Suíça é dividida em 26 cantões. Todos eles são autônomos e funcionam com suas próprias leis. Os cantões, devido às suas cidades, divergem muito em sua situação econômica. Cada cantão tem sua cultura, sua religião e sua estrutura financeira. Em todos os cantões, Zurique é o que tem mais população, com a média de 1,4 milhões. O cantão com menos população é Appenzell, que conta apenas com 15.400 habitantes. Os cantões Appenzell e Glarus praticam ainda um tipo de democracia direta, única no mundo, uma espécie de assembleia pública cantonal. Uma vez por ano, os cidadãos reúnem-se
a céu aberto em uma praça da capital cantonal para elegerem os membros do governo e se manifestarem sobre as propostas de lei cantonais, erguendo a mão. Os resultados da votação baseiam-se mais em cálculos aproximados do que em números exatos. Em todos os outros cantões, as eleições e votações têm exclusivamente lugar nas urnas. Então, qual o segredo para a prática da democracia direta em alguns cantões da Suíça? O primeiro ponto, Rochelle, é esse apreço pela coisa pública. O cidadão, ele vai manifestar o que realmente é mais importante para a sua coletividade. Ele diretamente, o Brasil tem essa forma de democracia direta através de plebiscito, referendo e consulta popular, e iniciativa popular. Infelizmente, nós não temos ainda sedimentado essa cultura de que, por exemplo, a lei sempre tem que ser voltada para a satisfação do interesse coletivo. Lá eles adotam ainda, em alguns cantões daqueles, essa democracia direta. O próprio cidadão delibera aquilo que é... Levanta a mão, né? Exatamente aquilo que é essencial para a sua coletividade. Isso aí foi copiado lá da Grécia, a democracia direta de Atenas. É o cidadão dizendo, ele mesmo atuando. Infelizmente, quando há uma quantidade grande de pessoas, uma população imensa como a nossa, infelizmente não dá para você ter todas as deliberações escrutinadas pela população. Mas você tem o projeto de iniciativa popular, por exemplo, que precisa ser mais ativado no Brasil. Você tem, por exemplo, a lei da ficha limpa, foi um projeto de iniciativa popular com algumas deformações feitas pelo parlamento. Por quê? Porque na lei da ficha limpa, o projeto original previa a inelegibilidade de quem estivesse indiciado em órgão colegiado. Tipo de crime, né? Crimes que estavam tipificados lá, crime contra a administração pública, etc., relacionados. Então, denúncia recebida por órgão judicial colegiado. Aí eles deformaram o projeto, condenação por órgão judicial colegiado. Isso já foi depois mutilado e tal, e você tem hoje um bocado de gente denunciada que ainda se apresenta como candidato. E o que nós temos que levar em consideração é que, por exemplo, na Suíça, a ideia da solidariedade, do respeito ao direito do outro, pela cultura foi assimilada. Isso pode ser tranquilamente, o que acontece de bom no país, pode ser transposto para o nosso país. Depende de quê? Depende de um acerto, de um compromisso de todos os cidadãos, imprensa, escola, universidades, comunidade científica, todo mundo engajado nessa ideia de fazer com que cada pessoa respeite o dinheiro público, respeite o direito do outro, sem precisar todo mundo ir bater na porta do judiciário porque não cumpre. O cara bate na traseira do carro do outro, aí tem que mandar o cidadão prejudicado para ir à justiça, porque você não tem a consciência de cumprir a sua obrigação de se colocar no lugar do outro, em última análise. O que é que nos falta? Falta a consolidação na educação, a partir da escola do ensino fundamental, da ideia da justiça como virtude. Não faça, Rochelle, com o Gabriel aquilo que você não quer que o Gabriel faça com você. Essa é a regrinha de ouro. Ela foi exaltada, inclusive, pelo Engels, que era o colega do Marx. Dizia ele que qualquer país que adote isso como premissa para sedimentar a cabeça de cada cidadão não precisa nem mais de escola. Essa regra vai garantir a harmonia social. Mas a gente vê esses exemplos desses países desenvolvidos, a gente fica um pouco desesperançoso de que acontecer por ser um país subdesenvolvido, né, doutor Djalma? Por que um país se desenvolveu e o outro não? Porque o país que se desenvolveu, ele conseguiu formar líderes que tenham compromisso, respeito pelo bem comum. O que é o respeito pelo bem comum, em última análise? É a assimilação dos princípios da ética. Você tem que sempre levar em consideração o bem comum. Quando você está praticando qualquer ação que vá contrariar o interesse coletivo, por exemplo, você, ao invés de construir uma escola num lugar que tem 5.000 alunos, você, porque vai ser votado em determinado povoado, leva a escola para um lugar que só tem 100 alunos, deixando os 5.000 alunos prejudicados. Então, você não levou em consideração o bem comum. A sociedade não formou governantes capazes de atender aquilo que era essencial
para a sua prosperidade, para o seu bem-estar. Por isso que nós temos violência. Nós não conseguimos, na escola do ensino fundamental, disseminar essa ideia de se colocar no lugar do outro, da solidariedade, que a Suíça, os países nórdicos conseguiram desenvolver, a ponto de que jamais um cidadão que exerce a governança lá na Suíça ou na Noruega conseguirá sair de casa se ele desviar o dinheiro da educação, desviar o dinheiro da saúde. Ele vai sentir o constrangimento de tanta vergonha que vai ter, que não tem coragem de se apresentar na sua comunidade. Essa é a base necessária para que você tenha povos, pessoas ou então governantes, exatamente como eles conseguiram formar lá, no curso do tempo. E são países onde as pessoas são mais felizes, né, doutor Djalma? E é tão bom você estar no seu país e não querer ir embora porque está tudo bem, está tudo funcionando, né, doutor Djalma? Por exemplo, eles têm lá um problema do frio. Eles não querem sair de lá, eu tenho certeza. Também eu não quero morar lá por causa do frio. Aí você tem o melhor lugar para se viver, você tem aqui, você tem um clima espetacular. Basta apenas só investir na educação, todos os segmentos da sociedade convergindo para essa educação para a cidadania que está, inclusive, prevista na Constituição. Basta o quê? Vontade política, basta o quê? Que a sua geração, Gabriel, a sua geração, Rogério, formem pessoas que compreendam que o poder político é um instrumento para servir a coletividade. Que eles são os nossos funcionários. São, exatamente, recebe dinheiro do povo. Então, a grande sacada, ou o grande desafio é a sua geração formar pessoas que tenham vergonha de comprar voto. Imagine, Gabriel, você vai comprar o voto. Como é que você pode se apresentar como representante do povo? Você é um mercador da cidadania. Você comprou o voto do eleitor, o eleitor se vendeu. Jamais, nesse ambiente de distorções, jamais você terá uma sociedade com o perfil da sociedade da Noruega, da Suécia, da Suíça. Nós estaremos fadados. Enquanto ocorrer isso, essas distorções para a investidura da representação popular, nós seremos condenados a sermos pobres, desiguais e violentos. É isso, e o Banco Central anunciou nesta última segunda-feira que a iniciativa do Real Digital, a CBDC, moeda digital do Banco Central brasileira, vai se chamar Drex. Abre aspas, estamos dando um passo a mais nessa família do Pix que a gente criou e que fez tanto sucesso, fecha aspas, foi o que disse o coordenador da iniciativa do Banco Central, Fábio Araújo, na sua live semanal. Logo depois do anúncio oficial, o órgão soltou um comunicado sobre a marca. Abre aspas, a solução, anteriormente referida por Real Digital, propiciará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores. Fecha aspas. Importante, né, doutor Djalma? Essa moeda chamada Drex. Será o Real Digital. Isso. O Pix é um instrumento para transações. Esse Drex será o Real Digital, pelo digital, pelo meio digital. A questão é, qual é o custo que o contribuinte ou o cidadão vai ter algum custo e esse equipamento vai ser ainda submetido a avaliações, será testado, será ainda objeto de muito questionamento pelos especialistas. O que se espera é que, se for realmente implementado, que ele traga benefícios para a população e facilite realmente as transações, enfim, melhore a vida da sociedade brasileira. Essa é a grande, o grande desejo do povo brasileiro, que todas as providências, seja de governo de direita, governo de esquerda, governo de centro, não interessa quem esteja no poder. É importante que o governante tenha esse compromisso, fazer sempre o melhor pelo povo. É isso, doutor Djalma, suas considerações finais, nosso programa já chegou ao fim. Quero mandar um abraço para o Luciano, que é um jovem de 17 anos, que é alemão, filho de uma brasileira com vietnamita. O pai dele fugiu do Vietnã do Norte, estava fazendo um estudo na Alemanha, conseguiu fugir num trem. E esse garoto, então, tem 17 anos, fala inglês, português, francês e alemão. Um abraço para ele, parabéns por tanto estudo e tanta dedicação.
Gabriel. É isso, muito obrigado pela presença de você aí de casa, pela sua presença aqui, doutor Djalma, em toda quarta-feira, sempre abrilhantando aqui. Com muito conhecimento, nossa enciclopédia, né, Gabriel? Exatamente. E eu quero também aqui mandar uns alôs para José Valdecílio, da Barra do Ceará, Maria Gonçalves, do Mondubim, Aurilene, Cidade dos Funcionários, Marli, Praia de Iracema, e a dona Arlete, do Conjunto Ceará. Quero agradecer a audiência de vocês, mandar um abraço, dizer que nos encontramos aqui amanhã no mesmo horário. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.